Olá, meus amigos, meus seguidores, todos vocês começaram a receber o carnê do IPTU referente ao ano calendário de 2025. O IPTU, ele tem uma lei ordinária, a lei ordinária número 1628, de 30 de 12 de 2011. Ela foi publicada no Diário Oficial do Município no dia 30 de 12 de 2011. Então essa lei é a lei que é a lei máter, é a lei mãe, dá fundamento legal para a cobrança do IPTU. Todo ano, o chefe do Poder Executivo Municipal, no caso o prefeito, ele edita um decreto no início do ano, ele publica um decreto atualizando a unidade básica de referência do município, que é a UFM, Unidade Fiscal do Município, ele atualiza. A UFM é um indexador. Quando ele atualiza a UFM, ele está atualizando a cobrança do IPTU para o exercício. Então, logo depois das eleições, aí no início do ano, o prefeito publicou um decreto atualizando a unidade fiscal do município, que é o UFM, que vai dar base para a cobrança do IPTU e os tributos municipais, o ISS, o ITBI, dentre outros. Então nós vamos falar hoje sobre o IPTU. Então, meus amigos, foi publicada em 30 de 12 de 2011 a Lei 1628, que dá fundamento legal para a cobrança do IPTU. Essa lei dispõe sobre imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, que a gente chama de IPTU. Essa lei é publicada com base na Lei Orgânica do Município, artigo 80, me parece, inciso 4º, que é a Constituição do município. Então, essa lei, em seu capítulo 1º, ela fala da hipótese de incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, que é o IPTU. O que é essa hipótese de incidência? É que em seu artigo 1º, ela dispõe que o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana tem como hipótese de incidência para a cobrança do imposto a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona urbana do município. Zona rural é o imposto de competência da União, que é o ITR. Na zona urbana é o município. Então, como eu falei, considera-se ocorrido o fato gerador em 1º de janeiro de cada exercício, de cada ano. O recolhimento do imposto ele poderá ser feito por meio de carnê, que será enviado ao endereço do contribuinte, cadastrado junto à Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, a SEMEF. O não recebimento do carnê não exime, o contribuinte do recolhimento do IPTU, que nesse caso poderá ser pago por meio de documento de arrecadação municipal DAM, emitido no endereço eletrônico. Tem lá o endereço, vai passar aí no vídeo depois, vocês vão ver o endereço, tá? E também nos pontos de atendimento da SEMEF, por meio de aplicativo eletrônico ou por qualquer outro meio disponibilizado pela SEMEF. Então, o que ocorre? A prefeitura vai enviar um carnê desse aqui para o endereço de vocês. Ocorre que não são todos, nós temos algumas situações em que o contribuinte mudou de endereço. Ele mudou de endereço e o carnê vai para a casa dele. E se ele não pagar, depois ele vai ser cobrado, o nome dele vai para a dívida ativa do município, depois vai ser cobrado judicialmente e depois vão negativar o nome dele nos cartórios. Então, quem não paga o IPTU tem essas consequências aí. Então, quando você muda de endereço, você tem que notificar, você tem que comunicar ao fisco que o seu endereço saiu da Compensa, se foi para Ponta Negra, ou saiu da Compensa para São José, ou saiu do Japim para a Cidade Nova. Então, quando ocorrer a mudança de endereço, você tem que comunicar ao fisco, senão você vai ser cobrado, seu carnê vai ser enviado para o endereço no qual você não reside mais. Quem é o sujeito passivo? O sujeito ativo é o município que cobra, o sujeito passivo é o contribuinte do imposto. É aquele que é proprietário do imóvel, é titular do seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Também o sucessor responde pelo crédito tributário constituído quanto ao imóvel que suceda na propriedade, no domínio útil ou na posse. Os titulares também de direito real sobre bem alheio, estabelecido na forma da lei civil, quando estiverem na posse direta do imóvel, ficam solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto. Quando a aquisição do imóvel ocorrer em asta pública, através de leilão, o adquirente será responsável pelos créditos tributários referentes aos fatos geradores ocorridos a partir da emissão da carta de arrematação, definida na forma do parágrafo único do artigo 693 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Quando o adquirente da posse do domínio útil ou propriedade de bem imóvel já lançado por pessoa imune ou isenta, vencerão antecipadamente as prestações vincendas relativas ao imposto, respondendo por elas o alienante. Então, o alienante também responde pelos tributos devidos sobre o imóvel. Na hipótese de o imóvel situar-se apenas parcialmente no território do município, o imposto incide também
proporcionalmente sobre a área nele situada. Isso quer dizer o seguinte, então um município está no limite de dois municípios. Uma parte está no município A, uma parte está no município B, ele vai pagar proporcionalmente a parte naquele município. As alíquotas também do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana são as seguintes: 0,9%, quer dizer, 9 décimos, para imóvel edificado de uso residencial, o imóvel construído, casa. 1,2%, 1,20%, para imóvel edificado de uso não residencial, comerciais, né? 2% para imóvel não edificado. Isso aí são as alíquotas do IPTU. É com base nessas alíquotas que ele cobra. Não sei se vocês observam o seguinte, o município ele tem uma planta de valores imobiliários. O município tem uma planta de valores imobiliários. O que é isso? Essa planta de valores imobiliários, o município tem a identidade de cada imóvel na cidade de Manaus. Como é que é feito isso? É feito de aerofotogrametria, que a gente chama. Aquelas fotos aéreas que eles fazem de toda a cidade, e ele busca todos os imóveis da cidade de Manaus, medindo as suas áreas e tudo. Quem for no sítio da Prefeitura de Manaus e for lá buscar Boletim de Cadastro Imobiliário, que a gente chama de BCI, você clica lá que vai estar lá as características do seu imóvel. Quanto tem de área construída, quanto tem de área não construída. Às vezes você recebe o IPTU e esse IPTU ele diverge do valor que efetivamente você vinha pagando, então você pode, com base nesse BCI, verificar se a área cobrada no IPTU ela está correta para que você possa então impugnar o lançamento para chegar ao valor efetivamente devido. Então, nós temos a planta de valor imobiliário que serve de base de cálculo para o IPTU e nós temos uma outra planta que é para efeito de venda. Por exemplo, a nossa sala aqui, ela tem um valor venal de R$ 151.625. Aqui, essa área aqui, mas ela vale muito mais que isso. Então, no carnê do IPTU, ele aparece com um valor venal que não é o valor que efetivamente vale. Então, nós temos o valor de mercado. Quando você vai vender o seu imóvel, você vai pagar o ITBI pelo valor de mercado. Então, a prefeitura tem uma planta para lançar o IPTU e essa mesma planta, ela utiliza com valor de mercado para calcular o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, quando você faz a alienação de um imóvel. Precisa ter esse documento da prefeitura para provar a alienação desse imóvel. Então, esse cálculo do ITBI é feito com base no valor de mercado do imóvel. Entenderam isso aí? Assim, por que quando eu vou vender o imóvel, o meu imóvel está altamente valorizado e no IPTU não é esse valor? Então você tem que dar graças a Deus que você está pagando o IPTU pelo valor que não é o valor de mercado, porque se fosse o valor de mercado, efetivamente todo mundo estava pagando muito além do que a prefeitura está cobrando. Como eu falei, nós temos cadastro imobiliário do município, que é justamente que compõe a planta de valor imobiliário do município. Os imóveis localizados na zona urbana e de transição urbana de Manaus, ainda que isentos ou imunes ao IPTU, eles ficam sujeitos à inscrição no Cadastro Imobiliário Municipal da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação. A inscrição cadastral é obrigatória. Ela deve ser requerida separadamente para cada um contribuinte, admitindo-se o fracionamento das inscrições nas situações previstas nesse regulamento. Eu vou explicar para vocês aqui. Nós temos na cidade de Manaus as invasões. Lá nós temos as habitações precárias, que a gente chama. Aqueles imóveis de invasões, na maioria deles, eles não possuem inscrição no cadastro mobiliário do município. Apesar de ser uma área urbana, a prefeitura não cobra IPTU dessas áreas porque ela não fez nenhum benefício lá. Então, todo dia praticamente surge uma invasão na cidade de Manaus. Então, aquelas habitações são as habitações precárias. Então, aquilo ali está isento. A partir do momento que a prefeitura entra lá com infraestrutura, tudo, ela vai fazer o lançamento do imposto predial e territorial urbano daquelas comunidades ali. Mesmo que eles não paguem o IPTU por ser imune, mas eles são obrigados a inscrever os imóveis no cadastro municipal do município. O cadastro técnico do município, ele é formado pelos dados da inscrição e as respectivas atualizações e alterações, ainda que tais ações possam ser operadas de ofício ou por meio de outros instrumentos obtidos pela repartição fiscal. O contribuinte requererá a inscrição cadastral sempre que formar uma unidade imobiliária, ficando ainda obrigado a comunicar a sua atualização
sempre que promover modificações em suas características físicas. Toda alteração decorrente de transferência de titularidade de bem imóvel deverá ser comunicada pelo sujeito passivo adquirente ao cadastro imobiliário municipal no prazo de 30 dias, a contar da data da efetiva transferência. Vou explicar para vocês aqui algumas situações. Nós temos, principalmente nos bairros da cidade de Manaus, nós temos lá um terreno. Aí chega a filha do proprietário do terreno, ou o filho, ele começa a namorar e vai casar. Aí a mãe diz assim, geralmente assim, meu velho, meu amor, meu filho, bora construir aqui um quartozinho para a gente colocar a nossa filha aqui, que eu quero que ela não saia para perto da gente. Então, antes da jovem casar, o lançamento do IPTU, ele era lançado só sobre aquela área. Quando ela constrói uma casinha lá atrás, vai vir 2 carnês de IPTU. Por quê? Porque houve modificação no imóvel. E essa modificação, ela é descoberta através da aerofotogrametria. Quer dizer, aqueles aviões passam por cima, mapeando toda a cidade de Manaus, e aí joga essas imagens para o sistema de informação lá do cadastro imobiliário. Aí eles vão sair fazendo a comparação, comparando ano passado com esse ano. Opa, esse aqui teve um quartinho. A prefeitura vai e faz um lançamento do IPTU em cima daquele quarto. Aí tem gente assim, por que eu estou recebendo 2 IPTU quando eu recebia só um? Porque antes tinha só um imóvel edificado no terreno, agora tem 2. Então, para cada imóvel edificado, tem uma inscrição no cadastro municipal do município, entenderam? Por isso que às vezes você mora num terreno, lá tem 2, 3, 4 imóveis construídos, cada imóvel daquele, ele recebe um carnê de IPTU. Depois você pode pedir para fazer o remembramento de tudo, ou então desmembrar para cada um receber o seu IPTU. Vamos falar agora do lançamento. O lançamento do IPTU, ele é sempre feito de ofício, anualmente, por meio de ato normativo editado pelo chefe do Poder Executivo Municipal, que a gente chama de decreto, que foi publicado lá no dia 9/1, levando-se em conta a situação da unidade imobiliária no exercício imediatamente anterior, e será efetuado em nome do contribuinte constante do cadastro imobiliário municipal, com base nos elementos cadastrais. Aí, uma pergunta, todo mundo paga? Bem, não são todos que pagam. Nós temos as isenções. O que é isenção? É que o fato gerador ocorre, mas aquele imóvel está fora da área de tributação dos termos do município. É isento quando? Quando a área do imóvel ela for reconhecida pelo Poder Público Municipal como reserva particular do patrimônio natural, que a gente chama de RPPN. Os termos lá da Lei 886, de 14 de outubro de 2005. Está isenta do IPTU, devendo o contribuinte observar os procedimentos regulamentar. Também fica isento do pagamento do IPTU imóvel de uso exclusivamente residencial cujo valor do imposto, calculado na forma do artigo 12 da lei lá que eu citei no início, seja superior a 2 unidades fiscais do município, que atenda cumulativamente os seguintes critérios. Ora, uma UFM ela custa R$ 145,33. 2 UFM custa R$ 290,66. Tem alguma casa, algum imóvel que custa isso? Isso aí teria que tirar do decreto, mas está na lei. Para você ser isento, o proprietário responsável, tributário, não poderá ter outro imóvel identificado no cadastro municipal em seu nome. Também, o imóvel não poderá ter uso comercial ou ser utilizado como endereço de inscrição municipal empresarial de qualquer natureza. Não devia nem existir isso. Também ficam isentos pelo prazo de 10 anos os imóveis de interesse histórico ou cultural, assim reconhecido pelo órgão municipal competente que tenha suas fachadas e cobertura restaurada em suas características arquitetônicas originais, devendo o contribuinte observar os procedimentos e regulamentos. Quais são esses imóveis? Aqueles que ficam ali pelo centro, aí onde era aquela antiga parada de ônibus, que estão caindo os pedaços, certo? Então aqueles ali são os imóveis. Também ficam isentos do IPTU os imóveis pertencentes aos portadores de doenças crônicas terminais, tá? Câncer, neoplasia maligna, dentre outros. A isenção de que trata o caput desse artigo, ela aplica-se também aos portadores de necessidades especiais, que são os PDEs, PCDs, proprietários ou não que estejam contemplados nos programas sociais do governo federal, estadual e municipal. Também é isento do IPTU o imóvel qualificado como habitação econômica, e aquelas habitações precárias, de invasões e tudo. Considera-se como habitação econômica o imóvel construído de uso residencial ou misto, com tipo de construção precária, edificada em área de vulnerabilidade social, cuja soma dos pontos seja igual ou inferior a 36 através de um anexo que a lei determina, com área terreno igual ou inferior a 250 metros quadrados e área construída inferior a 70 metros quadrados. Então, quem tem essas características aí também
está isento do imposto predial e territorial urbano. Então, meus amigos, isso aí é algumas pílulas de informação que eu levo para vocês, né, sobre o lançamento do IPTU. Tem também situações em que você não sabe, mas você está desobrigado do pagamento do IPTU, mas você não pediu a isenção, porque você tem que entrar no sítio da Prefeitura Municipal de Manaus, no endereço digital da Prefeitura, vai lá na aba IPTU, que eu também vou colocar aí para vocês observarem, você vai lá na aba do IPTU e vê lá a isenção. Existe um requerimento que você precisa pedir esse requerimento. Por quê? Porque eu sempre diz assim, o direito não socorre quem dorme. Você tem o direito, mas se você não exercita o direito, você perde esse direito. Claro que você tem o direito, a Prefeitura baixa um decreto isentando você dessas medidas, você tem que pedir. E se você não fizer, também você vai ser negativado, porque o seu nome vai ficar no conta corrente da Prefeitura, você devendo IPTU, quando você não deveria pagar. E depois essa dívida vai para onde? Vai para o Tribunal de Justiça. Quando você for vender seu imóvel, aí vai aparecer débito na Prefeitura, você está sendo executado, seu nome vai para o cartório, você vai precisar do empréstimo, alguma coisa dessa natureza, você vai aparecer negativado. Não saber na Prefeitura que você tem direito à isenção, mas você tem que buscar esse direito. Havendo dúvidas, consulte as nossas redes vizinhas, ou então deixe pergunta aí no nosso YouTube que a gente vai responder de plano para você. Nós estamos lá respondendo as perguntas de vocês. Também aconselho aqueles que efetivamente não são detentores da imunidade que paguem o imposto predial e territorial urbano. Esses recursos são aplicados em obra de infraestrutura da nossa cidade. Tô Sandoval, advogado do povo das comunidades Tritoronó, o único que tem o cheiro do povo, o único que tem o conhecimento tributário, para levar para vocês informações de qualidade. Tamo juntos! Só eu tenho o cheiro do povo.